Primeiro sábado do mês, né? Isso, dia 4 de novembro. O ano está chegando ao final. E também dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão aqui no terceiro banco. Sejam bem-vindos, tá bom? Aqui junto com a gente. Deus abençoe vocês. Sintam-se bem. E deixa eu colocar aqui, se eu projetar aqui. PowerPoint, slides, é apenas uma ferramenta de apoio, para poder facilitar a compreensão. Guilherme Miller já usava ele, né? Enfim, seus amigos também. É uma ferramenta que está ao nosso alcance. Hoje é dia 4 de novembro, terça-feira, foi dia 31, né, de outubro. Eu quero projetar aqui o texto que nós vamos ler, Apocalipse 13, versículo 11. Vamos ler dois textos aqui, para nós entrarmos um pouco na história. Apocalipse 13, versículo 11. Eu vou projetar só o texto, a citação ali, mas não o texto em si, né? Se você quiser achar aí, Apocalipse 13, versículo 11 até o 15. Está tudo certo, né? Só para nós lermos, né? Então, está escrito assim: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Verso 14. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ok? Temos aqui um cenário interessante, uma besta que surge do mar, e ela tem uma característica, ela é semelhante, ela tem chifres, 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Então, ela também é semelhante a um cordeiro. O que é cordeiro? Na Bíblia toda, desde o Gênesis, passando por todos os livros da Bíblia, até no Apocalipse, a figura do cordeiro está relacionada a Cristo, a Jesus. Porque Jesus ele é uma representação do cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus. E aí, esta besta aqui, ela tem 2 chifres semelhantes ao chifre de cordeiro. No livro O Grande Conflito, nós temos vários deles ali, ali diz muito claramente que essa besta, esse poder aqui, que é semelhante a um cordeiro, que tem 2 chifres parecidos com o chifre de cordeiro, representa os Estados Unidos da América do Norte, por 2 razões. Esses 2 chifres representam o protestantismo, sabe, a terra da liberdade, quando os cristãos ali fugiam da perseguição na Inglaterra, na Europa, então eles encontraram ali na terra dos Estados Unidos o lugar da liberdade. E, de fato, sempre foi o lugar da liberdade religiosa. O outro chifre é o republicanismo. E o que quer dizer ser republicano? É um tipo de governo, uma forma de governo onde não tem rei, um soberano sobre todo mundo, e também não tem um papa que controla a fé das pessoas. Na Idade Média, ali o papa era a autoridade suprema, então muitos queriam ter liberdade de consciência e não podiam. Então eles foram para a América do Norte. E essa nação foi surgida aqui, ela é representada por essa besta. Ela é semelhante ao cordeiro e tem 2 chifres de cordeiro, né? Mas ela tem um problema muito sério, essa besta aqui. É que ela falava como dragão. Em algum momento ela deixou de ser a sua simplicidade de cordeiro e começou a falar como dragão. E dragão em Apocalipse 12 representa Satanás. Apocalipse 12, versos 7 a 9, é Satanás. E quando a gente lê aqui Apocalipse 18, versículo 1 a 4, a gente vê um contraste. Aqui no Apocalipse 13 há uma mensagem da besta e da sua imagem. A besta e todo o seu sistema, essa segunda besta e todo o seu sistema tem uma mensagem a ser pregada. Adorem a imagem da primeira besta. Agora no capítulo 18,
nós temos um contraste desta mensagem. O versículo 1 até o 4, e lá está escrito assim, ó, e depois destas coisas, aqui do capítulo 17, que é uma besta também, a prostituta, a Babilônia aqui, né? E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Que anjo é este? É o mesmo anjo do capítulo 14, versos 6 a 12, aliás, o terceiro anjo, né? Se você olhar lá no capítulo 14, versos 6 a 12, tem 3 anjos com suas mensagens respectivas. O terceiro anjo aparece aqui no capítulo 18, dando a mesma mensagem, só que com maior força. E é dito aqui que ele tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. É claro que o anjo aqui não é um anjo literal, é um movimento mundial, porque ele descia do céu. E diz o verso 2, e clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, ou detestável. Né? Verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, ou da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela onde? Sai da Babilônia. A Babilônia ela é condenada aqui no Apocalipse 18, mas também ela é condenada no Apocalipse 14, na voz dos 3 anjos ali. Então aqui tem a mensagem do segundo anjo e a mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14. Tudo aqui nessa mensagem, nesses 4 textos aqui. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você percebe a diferença aqui da mensagem desse anjo, do Apocalipse 18, e da mensagem da besta? E da sua imagem, todo o seu sistema, no Apocalipse 13, são mensagens divergentes. Enquanto a besta e o seu sistema proclamam uma mensagem para o mundo inteiro, o anjo de Apocalipse 18 e Apocalipse 14, o anjo de 14, Apocalipse 14 e 18 é o mesmo. Então o anjo de Apocalipse 14 também proclama uma mensagem para todos os que vivem no mundo inteiro. Só que essas mensagens são diferentes. Em qual mensagem você acha que o mundo deve acreditar? Na mensagem da besta e do seu sistema ou na mensagem dos 3 anjos? A mensagem dos 3 anjos, porque são as 3 últimas mensagens de misericórdia para o mundo, no tempo do fim. E nós estamos no tempo da proclamação dessas 3 mensagens. Nós também estamos no tempo da proclamação da mensagem da besta e de todo o seu sistema. E todo o sistema chamado Babilônia aqui. A Babilônia não existe mais. Ela é apenas uma figura para representar a confusão religiosa no tempo do fim. E tanto é que não vai dar tempo para a gente explanar aqui, porque o propósito não é explanar aqui, talvez haja dúvida. Mas essa mulher aqui, no Apocalipse 17, que é o capítulo anterior ao verso 18, ela representa um sistema religioso. Porque aqui tem nomes de blasfêmias, e na profecia bíblica, mulher representa igreja. E essa mulher tem filhas. Filhas de igreja são igrejas, no plural, né? É um sistema religioso mundial. Ok, e como se dá isso? E aí nós vemos aqui, no capítulo 13, o cordeiro falando como dragão. Antes ele deixa a pureza do cristianismo e começa a falar como dragão. E a pergunta que eu faço aqui é, quando é que o cordeiro fala como dragão? Quando e como é que os protestantes deixariam a pureza do protestantismo e falariam como dragão? Aqui, terça-feira, dia 31 de outubro, né? Sem contar o dia do Saci e o dia de uma outra coisa lá que eu não me recordo, isso é muito recente, dia 31 de outubro é comemorada o dia da Reforma Protestante. Todos sabiam disso? Pois é, mas o dia do Saci sabiam, né? Também não, o irmão Zé não sabia não. O irmão Zé está um pouco desatualizado lá no sítio, né? Lá nos fundões. Muito bem. Será que é possível trocar aí, Neiber? Peço paciência um pouquinho, porque o sistema aí ele é velho. Muito bem, estamos de volta. Já acabou o intervalo. Muito bem, dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, né? Olha só, a fala da besta, quero focar aqui de novo, a fala da besta com 2 chifres é um contraste com a mensagem dos 3 anjos, nós vimos. Nós vamos ver a partir de agora como é que
essa fala do cordeiro começa a ficar com a voz de dragão. Nós vamos ver como é que isso se dá no tempo presente, no tempo que nós estamos vivendo, nesse exato momento. Enquanto nós estamos sentados aqui, enquanto você está sentado aí, enquanto eu estou aqui em pé falando, essa profecia está se cumprindo agora, debaixo dos nossos olhos. Não vou focar todos os pontos, eu vou afunilar e focar os pontos muito importantes aqui. Aí tem uma outra pergunta aqui para poder pensar. A reforma protestante, ela começou no dia 31 de outubro, na verdade ela sempre existiu, ao longo da história, na Idade Média, mas ela definitivamente e oficialmente se fixou quando Martinho Lutero afixa as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, no dia 31 de outubro, no dia do ano de 1517 da nossa era. E a pergunta agora é a seguinte: a reforma protestante, ela acabou, não existe mais, foi uma coisa só lá do passado, ou ela continua? Eu sei que algumas pessoas arriscam a dizer, sim, ela continua, né? Alguém se arriscaria a dizer assim, não, ela é coisa do passado. Foi só algo pontual lá e não teve mais. Ela não continua mais? Continua? Ok. Vamos ver aqui. Era só uma pergunta retórica, mas vocês são bem responsivos. Aqui está as referências para a pesquisa das quais eu fiz e pelo que eu vou mostrar aqui agora, para poder comprovar. Se alguém quiser comprovação, aqui estão as referências. Eu posso dá-las depois, você pode avaliar isso aqui. Tá bom? Vamos falar sobre a reforma protestante. Dá para ver, está um pouco passado ali para cima. Causas relacionadas à reforma protestante. Teve várias causas, mas as mais importantes e as principais foram essas três. Aspectos políticos. Aqui, nesse tempo aqui, ó, o pontífice de Roma, ele não era apenas um líder religioso, ele era um líder de Estado. Então, ele dominava sobre os impérios. Os imperadores deviam obediência ao papado, ao Papa. Então, esse era um aspecto relacionado com a reforma protestante. Outro aspecto eram os aspectos econômicos. Qual era o sistema econômico da época? Feudalismo. A igreja dominava, ela era proprietária das terras agrícolas. Era a base da economia na época. Então, havia o feudo, né, onde tinham os vassalos e os... Esqueci o nome do outro termo, está relacionado aos vassalos. Então, as pessoas não eram donas das suas terras. Outro problema, outro aspecto relacionado à reforma era o aspecto teológico. Isso aqui envolvia várias coisas, a gente vai ver mais detalhes sobre isso aqui, né? Então, o que acontece? Em 1517, Martinho Lutero, ele fixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na qual, como você pode ver, condenava vendas de indulgências. Todos sabem o que é indulgências, né? Para poder construir a Catedral de São Pedro, lá na Itália, então a igreja ali promoveu as indulgências para arrecadar fundos, porque era uma mega construção, até hoje ela está lá no Vaticano, ela é enorme, né? Então isso demandava muito dinheiro. Então prometia-se um documento que atestava o perdão de pecados para qualquer pessoa. O que a pessoa devia fazer era simplesmente comprar esse documento da igreja, a igreja perdoava. Isso, dependendo do pecado, envolvia uma certa soma de valores. Nas indulgências aqui, se alguém tinha um parente que morreu, e esse parente morreu sem os sacramentos, sem o batismo, sem algumas outras coisas, poderia-se pagar a indulgência, comprar em favor da pessoa que morreu. E aí a pessoa que morreu obtinha o perdão, ela saía do purgatório e iria rapidinho para o céu. Era dito nas coletas que no momento em que as moedas caíam dentro ali do cofre e soava aquele sonzinho quando caía, imediatamente a alma daquela pessoa ia do purgatório para o céu. Isso era uma forma de convencer as pessoas a comprar as indulgências. Isso está nos livros de história, tá? Sabe, se você for ali na escola aqui, nessa escola pública aqui, e pesquisar os livros de história, eu não sei se agora é do 6º ano, 7º ano, ou qual ano que é, as coisas mudam, né? Mas você vai encontrar lá isso. Isso é comprovável. Outra coisa que as 95 teses, ela condenava, o luxo do alto clero, sabe, os bispos, arcebispos, eles viviam no luxo enorme, enquanto as pessoas ficavam na sua situação de pobreza, né? E não só eles, os frades também, né? O luxo do alto clero e do papa em Roma. Outra coisa, a infalibilidade dos papas e dos concílios. Segundo eles, o papa era infalível, ele não podia tomar, ele nunca errava. E os concílios também nunca erravam, sempre tomavam
decisões corretas. Nós não vamos entrar muito a fundo em toda a Reforma Protestante. Isso aqui é só uma introdução para a gente ver o pano de fundo geral da Reforma Protestante, que começou ali. O resultado da Reforma Protestante. Agora, a salvação é pela fé. Martim Lutero entrou em contato com 3 textos bíblicos que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O contrário de venda de indulgências. A salvação é o fruto da fé das pessoas. Então agora há uma livre interpretação da Bíblia, ou seja, cada pessoa podia ler por si mesma a Bíblia e entendê-la, interpretar por si mesma. Porque a Bíblia foi colocada através da imprensa em contato com as pessoas na sua língua. E também a tradução dos cultos. Os cultos agora eram traduzidos na língua de cada pessoa. A Bíblia era conhecida apenas em latim, então ela passou a ser traduzida para outros idiomas, já que Lutero defendia que cada cristão deveria interpretá-la livremente. Isso permitiria também um contato direto com Deus, então não precisaria de intermediação. A tradução dos cultos, assim como a Bíblia, as missas eram realizadas apenas em latim. Então, era só em latim. Com a Reforma, os cultos protestantes também aconteciam em outros idiomas, no idioma de cada pessoa. Ok, nós vimos ali a Reforma Protestante, mas tem um outro negócio chamado, que surgiu depois, chamado de Contra-Reforma. Já ouviram falar da Contra-Reforma? Então, o que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi um esforço teológico, político e militar da Igreja Romana para se reorganizar e confrontar a Reforma. Isso se deu pouco tempo depois. A Reforma foi em 1517, em 1545, né? Logo depois veio a Contra-Reforma. E qual era o propósito? Para que servia a Contra-Reforma? O objetivo era, estão percebendo, né? É neutralizar, ou seja, neutralizar e conter os avanços da Reforma, ou seja, desfazer todo o trabalho dos reformadores. Acabar, minar. Esse era o propósito. Então, houve uma reformulação na Igreja Romana. Então, quais medidas foram tomadas? A primeira medida aqui, o Concílio de Trento, realizado em 1545, poucos anos depois, né? O que aconteceu aqui? Removeu-se as vendas de indulgências, porque, de fato, as vendas de indulgências estavam trazendo para a Igreja Romana uma vergonha muito grande, porque havia muitos críticos, e ela não tinha base nenhuma, fundamento nenhuma, e nenhum concílio anterior ela existia. Mas ela foi instituída por uma urgência, uma necessidade da construção da Igreja de São Pedro. Foi instalado também o Tribunal da Santa Inquisição. Já existia a Santa Inquisição, mas não tinha o tribunal. É chamado de Santa Inquisição ou Santo Ofício. E, na verdade, não tem muito de santo, não. Na verdade, ele levava as pessoas para a fogueira, condenava as pessoas à morte, se as pessoas tinham uma crença diferente da Igreja Romana. As pessoas não podiam pensar diferente, não podiam crer diferente. Se pensasse, era heresia, tinha que ser desarraigado da face da terra. E ainda continuou a existir. Mesmo depois da Reforma Protestante, muitas pessoas que abraçaram a fé reformada foram mortas. Na Alemanha, nos Países Baixos, na França, na Inglaterra e em tantos outros países da Europa. Foi criada também a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ela é uma ordem de padres chamados jesuítas, que vem de Companhia de Jesus. E a defesa dos dogmas católicos e também da infalibilidade do Papa. Ele não pode errar. Então, as medidas foram essas aqui, na Contra-Reforma. Essas foram as medidas. Esta ordem dos jesuítas, ela tinha um propósito. Para que servia a ordem dos jesuítas? Expandir e fortalecer o catolicismo e suplantar o protestantismo. Percebe que essa ordem aqui dos jesuítas, ela é como se fosse a CIA para os Estados Unidos. Sabe o que é a CIA? A CIA é uma agência de inteligência, é uma agência militar. Só que eles são investigadores, eles são infiltrados. Quando um agente da CIA anda por aí, ninguém sabe que ele é da CIA, a não ser que ele mostre o distintivo, né? Ou não use o distintivo. Então ele é um agente militar, ele está ali para investigar. E os jesuítas é uma ordem militar, ela tem esse propósito, expandir e fortalecer o catolicismo, suplantando o protestantismo. Também foi criada a ordem dos beneditinos e os franciscanos, para dar apoio ali. Então isso foi criado aqui no Concílio de Trento.
Também foi criada o Index dos livros proibidos. Index é o índice, ou seja, a lista de livros proibidos. Martinho Lutero escreveu vários livros, e os livros dele, todos entraram nesta lista aqui dos livros proibidos. Aqui está uma parte da capa, né? Index Librorum Prohibitorum, né? Index dos livros proibidos. E qual era o propósito desse index aqui? Também era reconquistar os territórios perdidos para os protestantes. Assim se deu a reforma protestante e também a contra-reforma, que foi uma medida para suplantar o protestantismo. Isso se passou ali no século XVI. Aí o que foi que aconteceu com a reforma? Bem, o que vou colocar a partir de agora não é opinião minha, tá? É só uma ressalva. O que eu vou projetar aqui não é minha opinião e também não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Tá bom? Não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A posição da reforma. Então, os reformadores protestantes, isso é coisa dos reformadores, eles estavam inclinados a ver o Papa, ou o papado, o sistema, né, como o anticristo. Esta era a posição da reforma protestante. Ok. E o que se passou? Martinho Lutero, qual era a posição dele? Está a data do nascimento e da morte dele. Ó, esse é o pensamento dele. Eu estou extremamente aflito em minha mente. Aqui ele escreveu uma carta para George Spalatin, que era um reformador alemão e amigo dele, em 1520. Ele disse: estou extremamente aflito em minha mente. Não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos, tudo aponta para a descrição que as Escrituras fazem dele. Esse era o pensamento dele, porque ele veio agora trazendo a Bíblia para que as pessoas leiam. Ele também era um estudioso da Bíblia, né? Outro contemporâneo de Lutero, João Calvino, lá na França, ele disse o seguinte: Daniel, no caso, capítulos 9, verso 27, e Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, predizem que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Entre nós é o pontífice romano, que fazemos líder e representante legítimo deste iníquo e abominável reino. Eu esqueci de justificar no início, que era... Essa mensagem, ela diz justo por causa da semana que se passou, no dia 31 de outubro, né, na terça-feira. Vale a gente recordar. Agora, Thomas Cranmer também viveu no mesmo tempo ali, era um reformador. Ele disse, por ocasião do martírio dele, esse aqui já foi morto pela Santa Inquisição, né? Ele disse: e quanto ao Papa, eu o abomino como inimigo de Cristo e anticristo, com todas as suas falsas doutrinas. Tem mais? John Knox também, ele disse: Aldeão Anan, um romanista, em 1547, quanto à sua igreja romana, encontra-se corrompida. Eu não tenho mais dúvida quanto a ela ser a sinagoga de Satanás, e aquele que se intitula cabeça dela, o Papa, o homem do pecado de que o apóstolo Paulo falou, do que eu tenho dúvida de que Jesus Cristo sofreu pela instigação da igreja visível de Jerusalém. Ok? Matthew, agora, essa aqui é a posição da reforma. Esses são os principais reformadores, não são todos, são apenas os principais. Eles tiveram sucessores, e os seus sucessores também disseram alguma coisa a respeito. Vamos ver o que eles disseram. Tem aqui o Matthew Poole, Matthew Henry, na verdade. O anticristo, aqui mencionado, é alguém usurpador da autoridade de Deus na igreja cristã e que reivindica honra divina, e a quem isto melhor se aplica, além do bispo de Roma, a quem os títulos mais blasfemos têm sido dados. Não vamos comentar quais são esses títulos, tal, mas está no livro dele, nos comentários dele. É um grande comentarista da Bíblia, né? Outro aqui é o Matthew Poole, né? Eu acho que eu pulei ele. Não coloquei aqui. Patrick Fairbairn, sucessor aqui dos reformadores, ao alistar os maiores erros e abusos do papado, ele disse: tudo isso vai de encontro de forma admirável às condições da profecia de São Paulo, e sua história e progresso também se encaixam com as admoestações apostólicas sobre seu aparecimento gradual e dissimulado, que onde quer que outro anticristo possa existir, é preciso estar estranhamente influenciado para não discernir a semelhança que há na apostasia romana. Outro aqui é o Charles Spurgeon. Esse cara aqui foi muito conhecido no tempo dele. Ele disse assim, eu peço um pouco de paciência porque
a mensagem que está bastante truncada da mensagem, do pensamento desses reformadores. Ele diz: é responsabilidade e dever de todo cristão orar contra o anticristo. E quem seria este anticristo? Ninguém em sã consciência ousa questionar. Se não é o papado na igreja de Roma, não há nada neste mundo que possa ser chamado como tal. Se temos um aviso sobre o anticristo, deveríamos ter esta igreja em suspeição, pelo fato de corresponder tão exatamente à descrição. Aqui é Charles Spurgeon. Ok. Amigos, o que eu quero dizer agora, esse é o pensamento dos reformadores e dos sucessores dos reformadores com relação a um poder específico. Aqui eles não estão falando contra os católicos, ou contra cada pessoa católica, ou contra a fé católica. É contra um poder que existe na igreja. Esse poder é chamado de papado. Né? O papado surgiu no ano de 538 da era cristã. Não é algo que sempre existiu. A partir do ano 538, que é condenado aqui pelos reformadores e os sucessores dos reformadores. Existem também outros testemunhos confessionais. Aqui só a lista deles, a gente não vai lê-los todos porque é extensa. A Igreja Ortodoxa, o John Henry Newman, a Segunda Confissão Helvética, reformada do ano 1536, artigos de Smalcald, que é luterano, 1537, os 39 artigos, que é anglicano, dessa data aqui, e do século XIX, da Igreja, eu passei aqui sem querer, né? Da Igreja e do Magistrado Civil. Os artigos irlandeses, a Confissão de Fé de Westminster, que é presbiteriano, a Declaração de Fé de Savoy, a Confissão de Fé Londrina, que é batista, as notas de John Wesley ao Novo Testamento metodista, todos eles dizem a mesma coisa que os reformadores e os sucessores dos reformadores. Eles disseram a mesma coisa. Então, esta é a posição da reforma. E agora, nós vimos a reforma, os sucessores da reforma, a contra-reforma, com o propósito de neutralizar e conter os avanços da reforma. O que foi que aconteceu em seguida? O que a profecia diz? O que a história também mostra o que aconteceu? Vejamos os efeitos da contra-reforma. O fim da reforma. Deixa eu ver se é esse texto aqui mesmo. Ok. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou falar. Eu acho que vai dar para vocês entenderem. Os jesuítas tiveram um papel muito importante na contra-reforma. Eles foram a ordem que criaram as teologias e as interpretações bíblicas variadas. Então, os jesuítas criaram várias teologias, dentre elas o liberalismo teológico e várias outras. Criaram também o dispensacionalismo, que hoje é muito conhecido no mundo evangélico. Foram eles quem criaram e colocaram dentro do protestantismo, que ofereceram esses modos de interpretar, o amilenarismo. Então, as igrejas protestantes, o que elas fazem agora? Elas mordem a isca e engolem estas e outras abordagens de interpretação das Escrituras. Então, com isso, em questão de fé e prática, para os protestantes, a Bíblia, que era a única regra de fé e prática, ela deixa de ser a única regra de fé e prática, a única autoridade, como foi para os reformadores. Então, para os reformadores, a Bíblia era a única regra de fé e prática. Com o efeito da contra-reforma, agora os protestantes deixam de acreditar na Bíblia como a única regra de fé e prática. Isso é um efeito da contra-reforma. Então, o que é que os protestantes creem agora? A maioria deles, se não todos, quase todos, que a Bíblia ela deve ser a autoridade primária, ou seja, a primeira autoridade. Começa com a Bíblia, mas termina com outras fontes. Há outros protestantes que acreditam que a Bíblia tem que ser a autoridade final. O que é a autoridade final? Começa com outras fontes, com as tradições e outras fontes mais, porém termina com a Bíblia para justificar aquela crença ou doutrina. Já a reforma protestante, no seu início, começava e terminava com a Bíblia. A Bíblia era a única regra de fé e prática. Era a única fonte de autoridade para o cristão. Então a Bíblia passa a ser a autoridade primária ou a autoridade final. Isso é um efeito da contra-reforma. Qual era o objetivo de fazer essa mudança, de fazer com que os protestantes não enxergassem mais a Bíblia como única autoridade de fé e prática, única autoridade das Escrituras? Muitos teólogos, como nós já vimos alguns deles aqui, João Calvino, Martinho Lutero, inclusive o teólogo que mais escreveu, Isaac Newton,
Isaac Newton escreveu muito mais sobre teologia do que sobre física, matemática e ciência. Ele também era um estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse. Ele interpretou o chifre pequeno de Apocalipse 7 e de Daniel 7 e Daniel 8 como o papado. Ele aplicou. Agora, a Contra-Reforma vem com novas abordagens da Bíblia e coloca essas abordagens novas diante dos protestantes para que os protestantes deixem de interpretar o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8 como sendo o bispo de Roma. Então, a interpretação da besta do Apocalipse 13 também é desviada do bispo de Roma para uma outra coisa, outra figura histórica bem vaga. Esse era o propósito. Porque as escrituras estavam trazendo desconforto aqui para um poder. Aí o que acontece? A reforma protestante chega ao fim. Aqui no livro O Grande Conflito, página 563, está escrito assim: o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência, ou seja, não está subindo, e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir a crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. E quando é que isso aconteceu? Isso foi dito há mais de 100 anos atrás, numa época em que isso era praticamente impensável, né? Surge uma figura. Agora, esse homem aqui, Tony Palmer, eu acho que muitos nunca ouviram falar dele, né? Ele é um bispo anglicano. Ele é representante ecumênico e internacional da comunhão independente das igrejas episcopais e evangélicas. Ele foi o principal representante das igrejas protestantes, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, no Vaticano. Ele representava. Numa palestra proferida num encontro de pastores e líderes pentecostais lá no Texas, nos Estados Unidos, presidido por esse homem aqui, Kenneth Copeland, ele foi lá e disse algumas coisas. Olha só, o que foi que ele disse? Eu acho que eu estou com dificuldade aqui, né? A pilha já... Ajuda aí, Neiva. Isso, aqui está essa palestra aqui. Vamos lá para o que ele disse. Me ajuda aí o próximo. Olha o que ele disse. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já passou, bem como o vosso. Ele está dizendo para os protestantes norte-americanos, o protesto de Lutero acabou, igual o de vocês, acabou também. Não tem mais protestantismo, não há mais por que ficar protestando. Ele disse, em 1999, isso foi assinado pela Igreja Luterana, pela Federação Mundial. Mais tarde, uns 5 anos mais tarde, a Igreja Metodista Mundial assinou o mesmo tratado. E ele diz, mas até hoje não tivemos qualquer evangélico protestante que se levantasse e assinasse esse acordo para concordar com nossos irmãos e irmãs que somos salvos pela graça através da fé para boas obras, e eu creio que isso é algo que precisa ser consertado. Tony Palmer era a voz do ecumenismo ali. Ele fez um apelo grande ali para os pastores norte-americanos. Então, precisa continuar na união e acabar com a reforma. É a opinião do bispo Tony Palmer. Isso aqui foi lá por volta de 2013, 2014, porque em 2015 ele morreu num acidente automobilístico lá em Londres. E ele ia constantemente ter reuniões com o Papa Francisco, porque ele era o representante dos evangélicos lá no Vaticano. Então ele fazia um esforço grande para que os protestantes deixassem de protestar e se tornassem todos católicos. E ele diz, portanto, os protestos acabaram há 15 anos. E sei que sou um pouco atrevido, isso foi em 1914, 1915. E sei que sou um pouco atrevido aqui porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? O que ele está dizendo? Não há mais motivo para protestar. No documento inteiro ele diz, nós não somos mais protestantes, não há razão nenhuma para continuar protestando. Então, houve uma mudança. Passa o próximo, por gentileza, aí, Neber.
Então, justamente numa época em que isso era impossível de acontecer, há 100 anos atrás, se você dissesse que as igrejas protestantes iriam abandonar os seus princípios protestantes, iriam se juntar ao papado, ninguém acreditaria em você. Isso era impensável. Um protestante unir-se com um romanista, um católico romano, nem pensar. Um católico romano dialogar com protestantes, nem pensar. Mas há mais de 100 anos atrás, Ellen White escreveu assim, ó, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se umas às outras, em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. A primeira besta é o poder papal. A segunda besta é o poder protestante norte-americano. Então, isso aqui aconteceria como? E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. No livro Eventos Finais, no próximo slide, nós vamos ver aqui, dizendo, a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem ao papado, ali simbolizado pela besta semelhante a leopardo. Isso se aplica. E isso está acontecendo ou é algo que vai acontecer? O próximo slide, por favor. Aqui está dito, esta profecia se cumprirá quando aquela nação, qual nação? Estados Unidos da América do Norte, os protestantes norte-americanos, quando ele impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então, Roma sempre questionou os protestantes. A igreja romana sempre questionou todos os protestantes. Porque os protestantes surgiram e, com o passar do tempo, alegavam crer na autoridade da Bíblia somente. Mas Roma diz que o domingo é uma autoridade da sua supremacia, da igreja romana. E se os protestantes, em vez de guardar o sábado bíblico, guardam o domingo, então eles estão aceitando, se submetendo e reconhecendo o poder da igreja romana. Olha o que foi que... Deixa eu colocar aqui, passe por gentileza o próximo. Veja aqui, essa aqui é uma matéria de um site na internet. Aqui está o link. Veja o que o Papa falou sobre os adventistas do sétimo dia. Passa o próximo. Eu não vou colocar todo o contexto, tirar só um recorte aqui desse site. A igreja, no caso a católica romana, mudou a observância do sábado para o domingo, por direito da autoridade divina e infalível dada a ela por seu fundador Jesus Cristo. Isso é ela alegando, né? O protestante que afirma ser a Bíblia o único guia de fé não tem justificativa para observar o domingo. Por quê? Eles mesmos dizem que isso não tem justificativa na Bíblia. Eles não têm dificuldade. A igreja romana não tem dificuldade de reconhecer que o domingo não está na Bíblia e que não existe apoio bíblico para o domingo. Isso é tranquilo. Agora eles estão questionando protestantes que insistem em guardar o domingo e não o sábado que está na Bíblia. E eles dizem assim, neste assunto, o adventista do sétimo dia é o único protestante consistente. Por quê? Porque faz da Bíblia o seu único guia, a sua única fonte de autoridade e regra de fé e prática. Aí eu faço a pergunta aqui, o protesto acabou? O protestantismo acabou? O Tony Palmer, o bispo Tony Palmer, disse que acabou. E outros pastores, juntamente com eles, em comunhão ali, disseram que acabou. Então, se o protesto acabou, quem continua a protestar e reformar? No livro Grande Conflito, deixa eu ver se está aqui. O próximo, deixa eu ver se coloquei. Não, pode voltar. Não coloquei ali. Houve o Grande Conflito, página 571, na edição original, não esse pequeno. Houve uma mudança, mas esta mudança não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Nós vimos ali, né? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que continua a protestar e a reformar. Os reformadores e os sucessores dos reformadores foram chamados para um papel especial, para restaurar as verdades ora pisadas por terra na Bíblia.
mas eles falharam, eles não continuaram essa obra tão solene. Eles pararam, voltaram atrás, retrocederam. E o Senhor nos trouxe como existência, agora eu vou fazer um apelo para todos. O Senhor nos trouxe a existência como um povo para que nós sejamos o anjo do Apocalipse 18, com as mensagens de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Aqui está a nossa mensagem, aqui está a nossa origem como povo. Então, sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia a Igreja da Profecia Bíblica, a pergunta que eu faço a vocês é: que papel cabe a cada um de nós desempenhar no dia a dia, nesse evidente tempo do fim? Há um papel a desempenhar? Há um papel a desempenhar. Se nós somos o povo da Bíblia, como temos sido chamados e reconhecidos por muito tempo, qual é a mensagem de Deus confiada por Deus a nós, para darmos nesse tempo específico? Deus não nos chamou para condenar pessoas. Que fique claro, Deus nos chamou para restaurar todas as verdades da palavra de Deus que foram jogadas por terra ao longo do tempo. E essa restauração da verdade implica em restauração da vida das pessoas também. Porque credo, teorias, elas não restauram as pessoas. O que restaura são as verdades bíblicas. E já que nós somos os únicos protestantes coerentes, conforme o Papa disse, por quê? Porque nós sustentamos a Bíblia como a única autoridade em matéria de fé e prática, até onde nós estamos sendo fiéis a ela, para nós refletirmos, até onde nós estamos sendo fiéis à Bíblia, livrando-nos dos enganos da Babilônia no tempo do fim. Você já fez uma análise e se perguntou se não está mordendo alguma isca moderna da Contra-Reforma? Sim? Já se perguntou? Que reformas você precisa efetuar na sua vida para poder continuar a carregar a tocha das verdades da Reforma Protestante, acesa nas mãos que ora agora fora abandonada pelos nominais protestantes? Então Deus tem uma restauração dessa verdade para o tempo do fim. Então as 3 últimas mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, é a última mensagem de advertência a esse mundo, mas também é a última mensagem de esperança. Se nós quisermos ter esperança, nós precisamos fazer da Bíblia o livro guia, o livro de autoridade para a nossa vida. Por que eu afirmo isso? Porque não existe outro modo nesse tempo do fim. Essa mensagem ela pode ser chocante, sabe? Eu reconheço isso. Eu sei, ela pode ser nova, ela pode ser chocante, ela pode mexer com o preconceito, que todo ser humano tem preconceito, e lidar com preconceito é algo desconfortável. Mas Deus tem um apelo para todo mundo, nesse tempo do fim. A mensagem dos 3 anjos é a mensagem, é a verdade para esse tempo. Não tem outra verdade. Se nós quisermos ser salvos e livres dos enganos do tempo do fim, é esta mensagem que nós temos que aceitar. É essa mensagem que a gente tem que buscar a conhecer melhor o sentido delas, através de um estudo mais acurado, um estudo mais profundo das Escrituras, para nós sabermos qual é a vontade dele. Não é ficar ouvindo fulano e beltrano e ciclando, aceitar as ideias de pessoas não consagradas e que se desviam da Bíblia para ser salvo. Esse é o caminho errado. O caminho certo é seguir o que as Escrituras dizem. Eu desejo que Deus abençoe todos vocês, abençoe todos nós, para que nós tenhamos disposição de ouvir a mensagem de Deus para esse tempo e aceitar a mensagem de Deus para esse tempo, porque Deus quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente seja restaurado. Se você quer ser restaurado, abra o seu coração e submeta-se à influência da palavra de Deus, porque o objetivo dela é restaurar, não é destruir, não é condenar, é restaurar. Então, quero convidar a todos vocês para cantarmos o hino 73 novamente. Ao som da música, convido todos a ficarem em pé para nós encerrarmos.